Por 300 mil anos, os Neandertais dominaram o mundo. E então, desapareceram, súbita e misteriosamente. Seria o motivo um conflito entre humanos modernos? Ou algo ainda mais mortal? Várias evidências revelam uma nova e surpreendente teoria e apontam para um legado neandertal escondido, que vive nos atuais dias da humanidade. Apocalipse Neandertal. Gibraltar, no extremo sul da Península Ibérica. Ao longo da costa mediterrânea, um grande complexo de cavernas está localizado à margem da praia. Hoje, fortes ondas as encobrem. Mas há 24 mil anos, com a última era do gelo se aproximando rapidamente, o nível do mar estava a 30 metros abaixo. Aqui era uma terra seca, lar dos últimos homens de Neandertal. Quando nós olhamos os números de locais, com fósseis ou outras evidências de ocupação, eu não imagino que exista outro lugar no mundo que tenha a mesma densidade de locais por quilômetro quadrado do que Gibraltar tem. Gibraltar foi uma fortaleza onde a população pôde continuar crescendo. Foi um lugar onde eles persistiram mais do que em qualquer outro. Nesse enclave, entre uma floresta de pinheiros, caçadores buscam por uma presa. Ao longo da praia, neandertais pescam, vivendo como tantas outras gerações anteriores, sem saber que seriam os últimos de uma espécie em extinção. Eles provavelmente não sabiam que seus vizinhos do norte já tinham desaparecido e que eles agora seriam extintos. Aqui no sul da Península Ibérica, uma vez que sua espécie já havia se espalhado por toda a Europa e Ásia, agora restavam apenas poucos clãs pequenos. Mas o que realmente levou os neandertais à extinção? As cavernas de Gibraltar podem conter algumas pistas. Os paleontólogos Clive e Geraldine Feilenson estudaram os sítios por muitos anos e também já lideraram uma grande escavação pelo local. Aquelas cavernas ali se alinham todas como se formasse uma cidade neandertal. Aqui foi um local onde os neandertais viveram por muito tempo, ocupando todas elas. Em alguns casos, a água havia entrado e levado todas as evidências, mas ainda temos muitos itens das escavações. Dentro das cavernas, grupos de arqueólogos procuraram por antigos vestígios de neandertais. Tudo que está pela caverna parece ser de um neandertal. Você acaba se apegando a tudo. Aqui existem ossos e outros restos, e também ferramentas e artefatos, ligadas a neandertais por suas formas distintas e ótimo entalho. Essa forma é bem diferente das outras. Isso aqui é uma ferramenta central, e eles usavam ela para produzir faíscas. Essa é uma técnica que pode ser associada aos neandertais. Em cada descoberta, eles se aproximam ainda mais dos neandertais em si. Aqui nós temos alguns vestígios de uma fogueira de neandertais. E a datação por radiocarbono é de 47 mil anos atrás. Aqui é uma concentração de partículas de carvão bem no centro do fogo. Então, os neandertais estavam sentados aqui e nós achamos restos de veados e outros animais que estavam comendo e tinha uma labareda grande aqui. Por várias gerações, as famílias neandertais se sentavam em volta do fogo e preparavam suas refeições juntas. Os cientistas pensaram se tratar de parentes distantes dos homens primatas, quando descobriram as espécies na Alemanha em 1856. Outras descobertas revelam detalhes de uma cultura rica e multifacetada, um aspecto das espécies que só agora estão sendo identificados. Aqui tem um osso bem interessante, é de um pássaro, de um grande predador. Eles precisavam disso, os neandertais, mas como os neandertais pegariam isso? Eles têm umas marcas peculiares nos ossos da asa. E esses pássaros tinham uma plumagem bem escura. E acho que usavam isso para se cobrir.
Outros artefatos sugerem que os neandertais adornavam seus corpos com tintas e joias, criando um visual particularmente bem vibrante. Então, isso nos dá uma dimensão completamente diferente. São coisas que nem suspeitávamos até começarmos a descobrir esses artefatos. Entrando mais fundo nas cavernas, existem ainda mais sinais da vida neandertal. Uma passagem nos leva para dentro de uma recente câmara de escavação. Bom, nós chegamos a um dos meus locais preferidos de escavação neandertal. É bem aqui. Nós achamos evidências de algo que jamais seria imaginado poucos anos atrás. A primeira descoberta de uma gravura neandertal em pedra. Um padrão de linhas datado com pelo menos 39 mil anos de idade. Os cientistas acreditam que o entalho neandertal seja, na verdade, a marca de um clã, talvez determinando os donos da caverna. A marca é uma pista de que os neandertais, como os humanos modernos, tinham a capacidade de pensar abstratamente e faz cair por terra o pensamento de que os neandertais eram uma espécie intelectualmente inferior. Eles não deviam falar a mesma língua e também não achavam bonitas as coisas que nós achamos bonitas, mas tinham capacidade para abstração. E tenho certeza de que eles tinham uma habilidade cognitiva similar à de humanos modernos. Uma nova imagem dos neandertais está se formando. E provavelmente eles eram mais próximos de nós do que imaginamos. Então, por que e como eles desapareceram do mundo? Quem eram os neandertais? Essa história começa há 600 mil anos, na África, com outras espécies. Os ancestrais comuns, tanto os dos neandertais como os dos humanos modernos. O Homo heidelbergensis. Eles foram os primeiros humanos a manusear o poder do fogo e da caça, com lanças de madeira. Eles evoluíram muito mais que seus ancestrais. Eles tinham cérebros maiores e tinham melhor adaptado o estilo de vida humano. Mas eles não tinham as mesmas especializações que tinham os neandertais e também não tinham as especializações que os humanos modernos possuem. Eles não eram de nenhuma forma como nós ou os neandertais. Eles apenas eram nossos ancestrais. Em busca de caças mais abundantes, alguns saíram da África em direção à Ásia. Outros fizeram base pela Europa, incluindo onde hoje é Heidelberg, Alemanha, o primeiro local onde seus ossos foram descobertos. Quando eles saíram da África e foram para a Ásia Central e Europa, eles experimentaram os mais variados tipos de climas que existem. É uma era de grandes mudanças climáticas, ocorridas por conta de um leve deslocamento no eixo terrestre que colocou o Polo Norte mais afastado do Sol. As calotas polares se expandiram e chegaram até a América do Norte e o norte da Europa. As temperaturas chegavam a menos de 28 graus Celsius no hemisfério norte. De 300 a 400 mil anos atrás na Europa, a Era do Gelo formou um novo tempo de homem. Homo neanderthalensis. O Neandertal. Eles estavam na Europa e na Ásia Central. Foram os lugares mais frios de toda a existência humana. Então eles tiveram que se adaptar. A sua aparência se tornou mais clara comparada à de seus ancestrais africanos, pela pouca absorção da luz solar durante os curtos dias no norte. Seus cabelos eram mais lisos e grossos, com uma proteção adicional ao frio. Tinham uma forma musculosa mais apropriada para o terreno acidentado. Eles eram fortes e muito saudáveis. A verdade é que eles eram uma população realmente extraordinária. Junto com suas adaptações físicas, os neandertais encontraram força e segurança em números. Eles viviam como um clã bem unido, dedicados a cuidar e proteger uns dos outros. Estamos falando de pessoas que viveram em terras realmente traiçoeiras por centenas de milhares de anos.
Suas vidas eram muito curtas. E eles confiavam aos grupos suas crianças para que fossem capazes de sobreviver, porque os pais poderiam morrer a qualquer momento. Por viverem em bando, os neandertais sobreviveram às adversidades e prosperaram nesse ambiente glacial. Estimados em dezenas de milhares, eles se espalharam pela Europa, o Oriente Médio, a Ásia Central e a parte norte da Sibéria. Eles eram nômades. Eles eram movidos pela vontade de encontrar comida e de sobreviver. E nesse mundo onde a terra é frágil e onde a vegetação é escassa, para sobreviver, eles dependiam dos animais que caçavam. Eles observavam e seguiam manadas de bisões e caçavam presas mais evasivas, como veados. A capacidade que tinham de prover recursos como vegetais, raízes, tubérculos e frutas era provavelmente muito limitada. Eles eram forçados a comer basicamente os animais que caçavam. Sua ferramenta de caça era a lança de impulsão, uma arma potente, mas apenas se a presa estivesse ao alcance deles. Isso fazia cada caçada ser um jogo perigoso. Mas é impossível alguém ser totalmente desprovido de inteligência. Então você percebe quando sua vida corre perigo. Uma manada de bisões cruza o vale. Mas os caçadores estão de prontidão. Todo o grupo se aproxima coordenadamente de sua presa. E então avançam para matar. Se seus métodos de caça exigem que você pule por cima de um bisão com uma lança, então isso eu chamo de coragem. Cada caçada é uma empreitada de vida ou morte, mas a necessidade por carne fresca vale o risco. Os neandertais tiveram que ser brutalmente eficientes quando se tratava de aproveitar toda a comida que tinham, usando cada alimento que o ambiente fornecia e usando cada parte do animal que caçavam. Quando retornavam ao acampamento, os caçadores cortavam suas caçadas com uma lâmina bem afiada, feita de pedra. Eles cozinhavam as carnes em uma fogueira simples, fazendo dos pedaços mais duros mais comestíveis. Eles esticavam e raspavam a pele, tornando o couro o mais flexível possível. Eles pegavam as peles que sobravam e faziam roupas para vestir. Eles usavam pedras para fazer ferramentas eficientes. Eles eram os melhores em aproveitar todo o meio ambiente em que viviam. Nesse momento, os neandertais eram os mestres do seu mundo. Mas um dia, o seu domínio seria ameaçado por outra espécie. Nossos ancestrais diretos. Os humanos modernos. Homo sapiens. Humanos modernos. Como os neandertais, eles eram evoluções diretas do Homo heidelbergensis. Eles surgiram originalmente 200 mil anos atrás nas savanas africanas. 80 a 60 mil anos atrás, um grupo de humanos modernos foi para o norte em busca de uma alimentação mais abundante, entre o Oriente Médio e a Ásia. E alguns foram para o oeste e entraram no lar dos neandertais europeus. Eles tinham algumas lanças, uma arma feita para matar à distância, e também eram diferentes na aparência. Já que na África estava acontecendo uma escassez muito forte de água, isso acabou promovendo uma seleção natural das habilidades que eles tinham de se mover em longas distâncias e se tornaram ótimos corredores. Isso fez com que suas armas fossem mais ágeis, portáteis e assim podiam levá-las. Os novos visitantes eram caçadores. E eles chegaram saqueando terras e proclamando os neandertais suas posses. Historicamente, toda vez que diferentes populações humanas se encontravam, sempre acontecia batalhas. Eu acredito que com os neandertais e os humanos modernos acontecia a mesma coisa. Por mais de um século,
Muitos cientistas marcaram esse encontro como o início do fim para os neandertais. E com 10 mil anos de desenvolvimento do homem moderno, os neandertais teriam desaparecido por quase toda a Europa. Esse tempo é mais do que uma coincidência para muitos cientistas. Por essa teoria, os neandertais teriam sido extintos com a invasão dos humanos modernos. E várias evidências reforçam essa teoria. Uma pista para o que seria o arquivo morto mais antigo do mundo. Uma costela de 40 a 50 mil anos de idade do esqueleto de um neandertal encontrada em uma caverna no Iraque, com uma marca de uma ferida fatal. Eu acho que é o melhor caso envolvendo o assassinato de um neandertal. Mas quem seria o assassino? Existem apenas duas possibilidades: outro neandertal ou um Homo sapiens invasor. Em Mettmann, Alemanha, no Museu Neandertal, o antropólogo forense John Hawkes examina a antiga evidência em busca de respostas. Essa coisa tem um belo rasgo, você pode ver. Foi claramente feito por uma espécie de pedra pontuda ou uma lança afiada. A costela seguinte, a 8ª costela, tem um corte bem menor nela, então isso indica que o objeto que fez isso era bem pequeno. Isso sugere uma lança de corte bem precisa, uma arma bem diferente da lança de impulsão dos neandertais. Um objeto bem pequeno fez essa lesão certeira, perfurando e atingindo a coluna torácica. A lança entrou em um ângulo de 45 graus. A trajetória descendente sugere uma arma arremessada acima da cabeça. Isso indica um projétil bem pontiagudo feito pelo homem moderno. Essa evidência mostra que houve um conflito de espécies. E nessa batalha, os neandertais claramente perderam. Mas outra evidência sugere que esse confronto provavelmente não tinha apenas um lado vitorioso. Quando reconstruímos um neandertal, nós vemos que eles eram menores e fortes, com extremidades curtas e uma caixa torácica relativamente mais larga. Baseados nas últimas evidências, os neandertais eram provavelmente, de longe, oponentes formidáveis. Os restos de músculos que sobraram nos ossos mostram uma força extraordinária. Essa formação muscular deu a eles a habilidade de lidar com ameaças, bem próximas até. Para os neandertais, uma espécie que confrontava um bisão de 2 toneladas, enfrentar um ataque de humanos modernos seria um tanto mais tranquilo. Os neandertais eram menores do que seus oponentes modernos, cerca de 10 a 12 centímetros, mas pela quantidade de massa muscular, o peso era o mesmo. Os músculos peitorais dos neandertais eram 2 vezes o tamanho médio dos humanos modernos. Com mais músculos na parte superior, os cientistas acreditam que um neandertal conseguia produzir 80 a 90% de força a mais do que um humano moderno. Se eles tirassem braço de ferro, eu suspeito que os neandertais ganhariam de todo mundo, incluindo o ex-governador da Califórnia. Acho que ele não ganharia. E a sua grande musculatura revela outro fato. O corpo dos neandertais estava cheio de andrógenos, hormônios sexuais. Os neandertais tinham naturalmente uma quantidade muito grande de andrógenos que desenvolveram sua musculatura e a densidade de seus ossos. E andrógenos, como os esteroides, possuem um efeito colateral bem conhecido. Provavelmente eram mais agressivos e também devem ter sido, de alguma forma, mais perigosos do que os humanos modernos. Entrar em território neandertal pode ter sido arriscado para os humanos modernos. Talvez não tenhamos vencido tantas batalhas quanto imaginamos. Talvez os neandertais em seu território sabiam o que eles eram e o que queriam, e isso deve ter contribuído ainda mais para o sucesso deles. A força dos neandertais deu a eles a vantagem em muitas batalhas violentas. Mas sobreviver também depende da habilidade de viver em um ambiente onde o clima é bem frio.
Quem foi fisicamente melhor projetado para suportar um frio extremo? O musculoso e entroncado Neandertal ou o alto e magro humano moderno? Podem ficar aí, agora eu vou explicar para vocês. Para descobrir, nós vamos colocar 2 voluntários com 2 tipos distintos de corpos para testar sua resistência em um clima bem gelado. Nós estamos no Centro de Criogenia da Califórnia, que utiliza o frio extremo para melhorar a capacidade de cicatrização e recuperação de atletas. Muito bem, nós vamos expor agora o Jason e o Matt, 2 tipos bem diferentes de corpos a menos de 110 graus Celsius para determinar como o corpo deles reage a uma temperatura fria. Um dos voluntários se enquadra no perfil do humano moderno. O outro é baixo e forte como um Neandertal. Eu vou pedir para que coloquem essas máscaras. Antes de serem expostos ao frio extremo, os homens protegem suas mãos, rostos, orelhas e cabeças. Nós vamos usar a imagem térmica para ver os 2 corpos antes e depois do experimento. Mas primeiro, um pré-teste da temperatura cutânea de ambos. 36 graus, 35 graus, estão bem similares. Eles estão entrando agora e vão ficar os próximos 3 minutos nessa câmara a menos de 110 graus Celsius. Isso é 30 graus mais frio do que a temperatura mais baixa já registrada na Terra. Para esse teste, nossos voluntários vão suportar sua capacidade de sobrevivência por 3 minutos na câmara de criogenia. Mais tempo e poderiam ter uma hipotermia, choque ou mesmo morrer. Os técnicos do laboratório monitoram de perto os voluntários. Após 3 minutos brutais a menos 110 graus Celsius, Podem sair agora. o tempo acaba. Bom, nós vamos tirá-los dessa câmara e vamos medir a temperatura deles. Podem vir. 13 graus. 10 graus. O voluntário com mais músculos conseguiu reter melhor a temperatura. Nós podemos ver que a temperatura interna do Jason, a temperatura muscular, é crucialmente maior do que a do Matt. Pela imagem térmica, a diferença de temperatura é ainda mais aparente. As áreas mais quentes são vermelhas e as mais frias são azuis. Mas isso não é tudo. O que é mais interessante é que esse tempo, esses minutos que eles estão fora, eles voltaram a se aquecer. E Jason está voltando à sua temperatura bem mais rápido. Um corpo mais musculoso também se recupera mais fácil. Mas por quê? Ao redor da área esquelética, onde os músculos estão, existe mais vascularidade. Você está recuperando a circulação nessas áreas bem mais rápido. Por viverem em um clima frio, os neandertais desenvolveram um tipo corporal mais apropriado para o mundo em que vivem. Possuíam uma energia e força física bem superior. Então, quais vantagens teriam os humanos modernos? Só pode ser a força da inteligência. Os neandertais eram mais fortes e mais adaptados ao frio do que os homens modernos. Mas em matéria de inteligência, os neandertais sempre tiveram uma péssima reputação. Aquele ser bruto que bate na cabeça da sua parceira e a leva para dentro da caverna, isso é o que o Neandertal passou a representar. É uma reputação que surge junto com o descobrimento da espécie. Os Neandertais foram reconhecidos em 1856 e deve-se levar em conta que, naquela época, os europeus tinham uma visão do passado humano como algo muito primitivo. E os Neandertais se encaixam muito bem nisso. O que chamou a atenção dos cientistas era a testa saliente dos Neandertais. A marca de uma espécie que não era exatamente humana e menos inteligente. Mas como o cérebro dos Neandertais se comparam com os nossos? Para o antropólogo forense John Hawks, esse é o tipo de comparação que o fez se interessar pelos Neandertais há 20 anos.
Eu comecei a trabalhar com Neandertais quando estava na faculdade. O mais legal deles é que eles eram bem próximos de nós. E embora exista realmente essa divisão enorme entre eles e nós, olhar para eles nos dá uma ideia de como nós seríamos através de uma espécie de lente distorcida. Usando uma tecnologia de criação de imagens em 3D, Hawks analisa uma caveira neandertal encontrada na França. A tecnologia permite que ele olhe dentro da caveira e colha mais informações sobre o cérebro neandertal. Dá para se ver uma testa bem acentuada aqui, nessa parte de fora, e talvez você pense, nossa, isso deve impactar bastante a forma frontal do cérebro, que está bem atrás dela. Ah, sim, eu gostei do modo como você alinhou tudo isso. Como um raio-x 3D, o escaneador a laser captura cada detalhe de fora e de dentro da caveira. Quando você vira do avesso essa parte frontal do osso e olha para a parte de dentro, o que você vê é o lóbulo frontal do cérebro impresso atrás do osso. As marcas deixadas no osso possibilitam os cientistas calcularem o tamanho do lóbulo frontal, a área do cérebro relacionada a processos cognitivos. A impressão dos lóbulos frontais dentro dela são basicamente iguais aos nossos. Antes do lóbulo frontal está o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento crítico, resolução de problemas e pela criatividade. Os resultados das análises de Hawks revelam que o cérebro possui algumas similaridades com o nosso. As partes do cérebro que são responsáveis pela capacidade linguística e responsáveis pelos pensamentos em diferentes assuntos parecem ser do mesmo tamanho e proporção nos neandertais e nos humanos. Mas, surpreendentemente, existe uma área no cérebro dos neandertais que difere da nossa. A parte de trás é um pouco mais estendida, bem na parte mais proeminente. Isso possivelmente fez a diferença nas funções dessa parte de trás do cérebro. A proeminência occipital contém o lóbulo occipital, a área envolvida em processamento de informações visuais, como reconhecimento de padrões e percepção de profundidade. Para caçadores, essa é uma área crucial para a visão, usada para identificar presas e atingir o alvo com alta precisão. Isso fez com que os neandertais tivessem uma visão excepcional. Essa é possivelmente uma diferença funcional entre neandertais e nós. Mas a verdadeira capacidade do poder intelectual dos neandertais está na forma com que eles buscam a sobrevivência em seu ambiente e como eles tentaram recriar as invenções feitas por seus rivais modernos. O melhor exemplo são as ferramentas que construíram. Para um olho não treinado, as facas dos neandertais podem parecer rudes ou mesmo primitivas, especialmente quando comparadas com as lanças de precisão e as pontas de lança esculpidas pelos humanos modernos. Os neandertais fizeram facas que basicamente levavam alguns minutos para ficarem prontas. Já a tecnologia Homo sapiens é bem mais elegante. Uma peça dessas levaria várias horas para ser feita, ou mesmo dias. Mas uma faca feita rapidamente não é necessariamente uma faca inferior. Para um neandertal fazer uma ponta de lança, ele não contava apenas com a sorte. Os neandertais foram capazes de criar suas próprias pedras afiadas. Elas não tinham formas totalmente retas, mas eram incrivelmente fortes. O arqueólogo Metin Erin está tentando recriar as técnicas de produção de ferramentas neandertais reproduzindo seus métodos. Parece até ser uma tarefa fácil recriar essas pedras afiadas. Na verdade, eu levei cerca de 1 ano e meio para aprender como fazer e reproduzir da forma exata como os neandertais faziam. Uma das razões da tecnologia dos neandertais ser tão difícil é porque você precisa ter uma precisão geométrica na pedra que você está talhando. Os neandertais que entalhavam as pedras faziam pequenas fissuras e rachaduras nelas. Assim, eles viram uma faca entre as pedras e as golpeavam no mesmo sentido. Uma técnica visionária. Um neandertal poderia facilmente fazer 50, 60 ou 70 pedras afiadas de um único nódulo de sílex. Eles trabalhavam muito bem com essas pedras. Uma comparação lado a lado com uma faca dos dias atuais mostra quão efetiva eram as facas dos neandertais. A face de metal exige um bocado de
A lâmina de pedra Neandertal corta com mais facilidade. As facas neandertais eram bem mais afiadas do que qualquer coisa que temos hoje. E isso mostra como a tecnologia deles era bem avançada. E também como eles sabiam aproveitar os materiais que tinham à sua disposição. E com suas lâminas de pedra, os neandertais derrubam por terra uma antiga suposição. Eles provam que, se tratando de tecnologia, não ficam muito atrás do homem moderno. E há pelo menos um caso em que invenções neandertais superam as de nossa própria espécie. Esse objeto aparentemente banal, descoberto em uma mina alemã no ano de 1963, é uma peça da história tecnológica. Esse antigo artefato com 50 mil anos de idade tem o carimbo de um dono genuinamente neandertal. O que você consegue ver aqui é uma impressão em madeira. E quando você a vira, existe outra impressão em pedra. E embaixo, uma impressão digital Neandertal. O que mais impressiona o químico Christian van der Lis não é apenas a marca impressa, mas a substância em si. Análises químicas revelam que isso não poderia ocorrer na natureza, fazendo dela o material sintético mais antigo do mundo. É uma espécie de adesivo feito a partir de um vidoeiro, conhecido como resina, uma espécie de supercola da Idade da Pedra. Os neandertais costumavam usar a resina para fixar a lança de pedra com a haste de madeira, produzindo uma lança de impulsão mais duradoura e mortal. Mas a parte mais imprescindível até chegar à supercola é o processo envolvido na sua produção. Um processo que os cientistas só conseguem reproduzir em um laboratório climatizado. Você tem que criá-lo e depois colocar toda essa composição na ordem adequada. Então, eu acho que foi muito difícil aprender a fazer isso. A resina do vidoeiro só emerge quando a casca atinge uma temperatura em torno dos 400 graus Celsius. O problema é, a céu aberto, a casca incendiaria a uma temperatura muito mais baixa. Então, como os neandertais fizeram isso? Christian van der Lis e um colega estão tentando produzir resina usando apenas os materiais acessíveis aos neandertais. Primeiro, eles colocam a casca do vidoeiro em um recipiente, como essa casca de ovo. Em seguida, um recipiente vazio com uma pequena abertura é enterrado no chão. Ele será o coletor da resina. Então, van der Lis coloca o recipiente com a casca do vidoeiro sobre ele. Um pouco de lama é colocada em torno dos recipientes para evitar a entrada de oxigênio, dando início ao processo de ignição. Os passos que você deve executar em todo o processo são muito complicados e eles faziam isso, e eu acho que eles faziam isso aparentemente por longos períodos de tempo. Carvão vegetal quente é usado para aquecer o casco do vidoeiro dentro dos recipientes. Quando a temperatura atinge a marca de 400 graus Celsius, o óleo de resina começa a surgir. Aproximadamente uns 30% do casco de vidoeiro se torna resina. Todo o processo leva de 20 a 30 minutos. Mas o processo em si levou cerca de 200 mil anos até ficar pronto. Uma prova da inteligência dos neandertais. E isso também nos mostra que eles, como os humanos modernos, tinham a habilidade para inovar e inventar. Ver possibilidades na natureza e moldá-las às suas necessidades de sobrevivência. O que realmente é a tecnologia é a habilidade de seguir certos caminhos, cuidando para que eles nos mostrem algo realmente útil. E os neandertais foram capazes de fazer isso. Eles aprenderam com outros neandertais que levaram esse conhecimento para frente até que os humanos modernos apareceram. Então, nós temos uma pequena amostra da sofisticação que provavelmente os neandertais tinham.
Mas de toda essa sofisticação, a tecnologia neandertal provavelmente teve uma falha fatal. Os neandertais atacavam suas presas com longas lanças, uma arma portátil, mas bem pesada. Já os humanos modernos estavam um passo à frente, armados com lanças mais leves. Em oposição aos homens modernos e suas lanças leves, os neandertais teriam morrido por não terem conseguido dar conta da caçada? Na Universidade da Califórnia, em Berkeley, o especialista em armamento Mike Lodes irá avaliar ambas as armas pré-históricas, aplicando tecnologia usada em testes balísticos. Usando um cano de ar, Lodes conseguirá replicar a força de arremesso de um neandertal com a força de arremesso de um homem moderno e sua lança. O design dela é diferente. Sendo assim, vamos arremessá-la por um eixo ligeiramente mais fino, então o atrito com ar será menor. A gelatina forense irá nos mostrar claramente o poder de destruição de cada uma. Primeiro, a equipe irá testar o arremesso da lança do humano moderno. Lodes sabe que o humano moderno precisava chegar bem perto de sua presa para atingi-la com mais precisão. Por experiências anteriores, ele estima que a distância entre ambos era de 2 a 4 metros. Mas quão mortal era um arremesso dessa distância? A lança se choca contra a gelatina, mas ela não ultrapassa mais do que a ponta da lança. Bem, nada mal. Isso foi 2/3 de um arremesso neandertal, então ele representa o arremesso dos primeiros homens modernos. Mas não parece muito bom. Com a lança mais leve, a força acabou se dissipando no arremesso. Lodes acredita que o estrago feito por ela é 30% menor do que o de uma lança mais pesada. Agora é hora de colocar a lança dos neandertais à prova. Oh, olha só! Olha, bem impressionante. Foi um furo bem suave. É, vamos ver quanto ela entrou. E vamos ver o que ela faria. É. Ela causaria um dano colossal no interior, uma hemorragia. E foi só pelo choque? Demais. Possivelmente causaria uma parada cardíaca, não importando a força dela. No teste de Lodes, a lança mais pesada não apenas é melhor do que a lança do humano moderno, como também é a arma mais poderosa. A força de um neandertal ainda pode ser muito explorada pela humanidade. Com um tipo de corpo feito para o frio e uma tecnologia que permanece inabalável por 300 mil anos, os neandertais claramente tinham a vantagem na era do gelo europeia. Os humanos modernos apareceram, mas os neandertais persistiram e levou um bom tempo para que os humanos modernos se estabelecessem no local onde os neandertais ainda continuavam vivendo. Ainda existem pessoas que afirmam que os neandertais eram de alguma forma inferiores e com a nossa chegada, isso acabou eliminando tudo que estava no nosso caminho, mas eu acho que não faz o menor sentido. Hoje, um consenso começa a surgir. Os humanos modernos não eliminaram completamente os neandertais. Então, o que é que os colocaram nessa desvantagem? Por décadas, os cientistas acreditavam que, diferente dos homens modernos, os clãs neandertais tinham uma fragilidade em cultivar laços que os fizessem mais próximos e protegidos. Mas até mesmo essa suposição foi contestada. Em Mettmann, Alemanha, um antigo esqueleto neandertal de 60 mil anos de idade provará que o homem moderno não era a única espécie com fortes laços sociais. Eu acho incrível que o esqueleto inteiro esteja disposto aqui, não é? Ele é um esqueleto que foi muito bem preservado.
O esqueleto está intacto, muito bem coberto de terra por todos os lados, provando que os neandertais foram os primeiros humanos que enterravam seus mortos. Ele com certeza não estaria tão bem preservado se não fosse um corpo tirado de um buraco. Exatamente. É como se ainda fossem articulados. O braço direito cruza o tronco, como se fosse posto cuidadosamente antes do corpo ter sido enterrado. Eu imagino que ele tenha sido colocado numa cova e coberto com areia. Assim, os escavadores, as hienas e outros animais não mexeriam no corpo. Esse é apenas um exemplo de um enterro neandertal, e é apenas um de vários rituais de sepultamento agora ligados aos neandertais. Nós estamos apenas olhando para uma série de tradições, mas elas variam entre as populações humanas. Você tinha corpos que eram alinhados uns com os outros. Então uma pedra bem grande era colocada por cima, com algumas marcações nela. Mesmo que o significado exato do ritual de sepultamento seja um mistério, o fato em si já é provado. Quando nós vemos o modo com que eles tratavam seus mortos, nós percebemos que eles conseguiam se tratar e se reconhecer como humanos. Se eles enterravam seus mortos, eles tinham algum tipo de pensamento de vida após a morte e respeito pelas pessoas que haviam morrido. E isso mostra o quão humano eles eram e se aproximam de nós ainda mais. E em um dos mais remotos e inacessíveis sítios arqueológicos, arqueólogos descobriram evidências de uma antiga conexão entre nossas espécies. Uma descoberta que desperta uma dúvida provocante nos cientistas. Se os neandertais não eram humanos, nós somos de alguma forma neandertais?